Sejam muito bem-vindos ao Entre Nós. Aqui nós não temos conversas rasas, nós tratamos de princípios que sustentam destinos. Se essa mensagem edificar você, já se inscreva no canal, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Me siga nas redes sociais, no Instagram, @VanderleiDalvito, porque quando a verdade é liberada, ela precisa alcançar mais pessoas. Shalom, shalom. Entre nós hoje conversando sobre alinhamento profético, alinhamento apostólico, cultura de honra. Conversando hoje com o meu amigo, colega de ministério de longa data, apóstolo Estevão Wagner. Estevão, bem-vindo. Bom ter você aqui no nosso podcast Entre Nós. Gostaria de começar do começo. A tua história lá no início é muito bonita e a tua história no início tem a ver com o início da rede apostólica. Uhum. Eu gostaria que você falasse um pouco como você estava naquele início, naquela juventude sua ainda, e como você se enamorou pela visão da rede apostólica, na conversa mais do apóstolo Ricardo, porque ainda não estava nada muito estruturado, e o que mudou, né? Como foi então aquele início? E o que realmente tem acontecido no teu ministério por esse alinhamento apostólico na sua vida. Shalom. Shalom, olá. Obrigado, profeta Wanderlei, um prazer estar aqui contigo. O profeta Wanderlei, como um humano mais velho na caminhada, alguém que me ajudou muito, que sempre agregou muito na minha vida, no meu ministério. Essa pergunta é tão pertinente no início, quando eu conheci a rede apostólica, lá no ano finalzinho de 2003, conheci o apóstolo Ricardo. A gente vinha numa caminhada já no Evangelho, como pastores, buscando crescer na nossa cidade, ali em Cruzilhada do Sul, ver o reino acontecer, com muito trabalho, começando as primeiras células. A gente tinha muita vontade de ver o reino avançar. A gente tinha muito desejo de ganhar almas, de ver a cidade tocada pelo poder de Deus, mas as ferramentas que a gente tinha não estavam tendo efetividade. E quando eu conheci o apóstolo Ricardo num Conquista de Cidade, no ano de 2003, Deus falou claramente comigo quando ele estava ministrando, eu até brinco com ele, que foram as duas melhores ministrações que eu já vi ele fazer, e ele de fato ministrou, o apóstolo Ricardo não é muito emocional, mas ele ministrou chorando as duas pregações, e tão forte que estava a presença de Deus, e ali Deus falou claro comigo, eu tenho te dado o mesmo coração que eu dei para esse homem. E eu fui conversar com ele, ele foi muito aberto, assim, receptivo, me explicou a visão, depois ele foi até Encruzilhada, e a gente passou um dia batendo um papo, depois vocês foram outra vez lá também, apresentaram a visão, e foi uma decisão difícil, porque a gente estava numa estrutura, né? A gente estava numa igreja, mas ao mesmo tempo Deus falou muito claro conosco que nós tínhamos que tomar essa decisão. Ela foi disruptiva, né? E quando a gente tomou a decisão, Deus nos honrou muito, muito, profeta. Deus nos honrou demais, porque em seguida, creio que tu lembra, a gente já começou a ter as primeiras células, a igreja começou a crescer. Antes, para a gente colocar 30, 40 pessoas, era muito difícil no culto. Já no primeiro culto, nós passamos de 50 pessoas. E a gente não começou as células para depois os cultos. Não, já começamos. E ali foi, primeiro ano 12 células, mais de 100 pessoas conosco. O segundo ano dobrou o número de células e pessoas. Então, respondendo a tua pergunta, o alinhamento apostólico e profético com a rede apostólica, com o apóstolo Ricardo, junto com todo o auxílio do profeta Wanderlei, que foi alguém que nos mentoriou, nos ajudou, nos discipulou muito de perto, foi essencial. Hoje a gente tem um grande resultado, tanto em Cruzilhada do Sul, quanto na nossa família apostólica aqui no Rio Grande, como também fora, e trabalho, né, alguns trabalhos também em outras nações aí, tudo pela graça de Deus, mas sem dúvida que o alinhamento apostólico fez toda a diferença na nossa vida. Glória a Deus. Eu acompanhei o início lá do Estevão. Você tinha 24 anos, 26, 24 anos, né? Em um casamento recente, e lembro que a sua esposa estava com bastante dificuldades emocionais também, por estar sozinha lá na cidade, né? A família dela é de outra cidade, né? E a gente pegou o início ali do Estevão, em que ele precisava de um apoio geral, Sim. apoio
na sua vida pessoal, no sentido de realmente alinhar o que Deus tinha para a vida dele. Um apoio também em relação à família, para a esposa, né? Na igreja como um todo. Lembro também de guerras espirituais que tivemos, né? Fortes, para o rompimento naquela cidade. Eu gostaria que você lembrasse alguma questão de guerra espiritual que você enfrentou e você desempenhou, fez estratégia de guerra espiritual para a tua vida pessoal, família, ministério e também para a cidade, e que acaba sendo também uma vitória do ministério apostólico, né, quando a gente rompe numa cidade. Sim, é bem isso, né? Tudo que o profeta falou, é bem isso que a gente estava vivendo, uma grande dificuldade como família, financeiramente, longe das nossas famílias, principalmente minha esposa que tinha 18, 19 aninhos ali e tinha aberto mão de alguns sonhos pessoais para ir para o ministério, tanto eu quanto ela, mas sempre a mulher acaba sentindo um pouco mais, né, por essa questão emocional. Então a gente estava num momento muito frágil, ela tinha se ferido muito com algumas questões dentro da igreja. Pastorear não é nada fácil, só quem pastoreia sabe, né, algumas lutas e desafios. E numa igreja que a gente trabalha em células, isso ameniza muito, é muito mais gostoso, mas na época a gente tinha enfrentado muitas batalhas mesmo e espiritualmente nós estávamos enfrentando guerra como igreja também, e a cidade era uma cidade muito comprometida, né, com pecados e com questões que vieram de iniquidades na cidade. E aí a gente elaborou um projeto de guerra muito forte, de guerra espiritual. Fizemos um mapeamento da cidade com a mentoria do apóstolo Ricardo. Depois tu estiveste com a gente ali, a gente fez alguns atos proféticos, alguns atos específicos, entendendo aonde os espíritos territoriais estavam agindo. E quando a gente então se posicionou, seja com o mapeamento, atos remitivos nos lugares específicos, pedido de perdão pelos pecados da cidade, porque a história da cidade era de muito sangue derramado, e a gente sabe que quando há sangue inocente derramado, há muita legalidade para os espíritos matarem, roubarem e destruírem, que é em que João 10:10 fala que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então as famílias acabavam vivendo um grande problema nos relacionamentos, nos casamentos, entre pais e filhos, né? Problema também de desenvolvimento, problema na questão da cidade desenvolver. E hoje a gente percebe que houve um grande rompimento, e não só eu, como pessoas que entendem sobre o assunto, na época a doutora Neuza Tioca, que agora nós falamos em memória dela, alguém que foi de grande relevância na guerra espiritual no Brasil. Quando eu compartilhei com ela os dados ali da cidade de Coisilhada do Sul, ela disse, é uma cidade em transformação. Por exemplo, a gente tinha na cidade dos índices de mortalidade infantil mais altos do Rio Grande do Sul e do Brasil. Quando a gente começou a orar, junto com, especialmente uma irmã da área da saúde, que nos passava alguns dados, a gente clamou, pediu perdão, enfim, fez atos de remissão, e agora intercedia, a cidade ganhou um prêmio em Brasília como uma das 3 saúdes que mais cresceu no Brasil, na área da saúde, né? E a mortalidade infantil se reduziu a praticamente 0. Isso é um fato incrível, né? E é a mão de Deus, é a obra de Deus. Teve uma boa política, mas a gente sabe que aonde o Senhor está, a mudança vem, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, realmente, o resultado da igreja local, o resultado pessoal, o resultado apostólico se deu para nós com o alinhamento apostólico e profético e com a batalha espiritual. Que claro que a batalha espiritual tem todo o amparo do movimento apostólico e profético. Então, com entendimento, como que a gente faz a batalha, quais os passos que a gente tem que dar. E aí a gente veio rompendo uma cidade que tinha menos de 1% de evangélico. Lá no censo de 2000, em 2010 já tinha em torno de 10% de evangélicos. Um salto de 1000%, né? Algo lindo. E depois os censos acabaram trazendo tão claro, mas hoje a gente acredita ali que está perto de 20%, as igrejas estão crescendo, igrejas multiplicando, as pessoas hoje estão muito mais abertas ao evangelho e receber Jesus. E sem dúvida, né, profeta, sem dúvida que passa pelo alinhamento e passa por uma guerra espiritual bem feita, no sentido de combater contra os espíritos territoriais. Nós temos algo que é muito relevante na rede apostólica, que nós não
somos especialistas só de uma coisa, porque há pessoas mais especialistas em guerra espiritual, em células, mais especialistas em casais, casamento, família, mais especialistas em alguma outra área como honra, enfim, profético, apostólico. Agora, nós entendemos que uma igreja bíblica, ela tem que ter todas as características. Ela não pode abrir mão da guerra espiritual, abrir mão do profético, abrir mão do apostólico, porque foca mais em alguma coisa. Isso a gente tem compreendido, né, Estevão, como é importante levar todos os assuntos, temas que são relevantes e caros à Bíblia, né, ao reino de Deus, juntos na igreja, e não ficar se esquecendo de uma área, priorizando outra área, né? Então nós teremos daqui a alguns meses a Academia da Família para trazer também esta tônica importante, né? Mas você desenvolveu um assunto, né, que é forte no mundo entre os evangélicos hoje, que é honra. Gostaria que você desse uma pincelada sobre a importância da honra, né? E o que é que você descobriu no seu livro sobre honra que é relevante, sim, para falar em poucas palavras para o público? Ótimo. Esse é um assunto que a Bíblia diz, né? O primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra, para que tudo te vá bem. E 3 vezes Deus repete esse texto nas Escrituras. Está lá no Decálogo, né, nos 10 mandamentos. Depois a gente vem em Deuteronômio e a gente vem em Efésios. Então, quando Deus ele fala 3 vezes a mesma coisa, é para a gente dar muita atenção, ainda mais teólogos sabem disso, né? E a gente ouve falar de honra, eu ouvia falar de honra, mas eu nunca tinha estudado. Na verdade, eu nunca tinha ouvido nada, acho que nem uma ministração inteira sobre honra, quando acabei lá em 2014 começando a estudar sobre este assunto. Numa das reuniões que nós tínhamos do Conselho da Rede, decidimos juntos que estudaríamos sobre este assunto e o Pastor Ricardo me passou essa tarefa. E quando eu comecei a estudar, eu fiquei, essa é a palavra, sabe, apaixonado pelo assunto, porque desencadeia tanta coisa. É um assunto que você vê do início ao fim da Bíblia. Então, a palavra honra, que deriva da palavra kabed no hebraico, significa peso, pesado. Então, o que é honrar? É dar peso, é dar atenção, é dar valor. Quando eu honro alguém, eu dou valor. E o que é bacana na Bíblia, profeta Vanderlei, é que a gente não vê uma honra enviesada só por um lado. Por exemplo, às vezes a gente ouve nos casamentos: a mulher tem que honrar o marido. Porque a igreja tem que honrar o pastor. Mas a Bíblia fala claramente que a honra é para todos os lados. Por exemplo, a mulher deve honrar o marido e o marido espera na mulher que ela o honre, né? O marido se sacrifica, a mulher honra. Mas também Pedro disse que se o marido não honrar sua mulher, a oração dele é interrompida. Então, o pastor, ele deve ser honrado pela igreja, pelos seus discípulos, sim, toda a liderança deve ser honrada, mas também o pastor tem que honrar os seus discípulos. O filho tem que honrar o pai, né? E honra é dar peso, dar valor, como eu falei, mas o pai também tem que honrar o filho. Então, se a honra é dar valor, é dar atenção, é valorizar, por exemplo, um filho que coloca o pai lá numa casa geriátrica e nunca vai visitá-lo, e eu não estou falando contra, eu estou falando que não tenha atenção, não tenha cuidado, não esteja honrando, não esteja junto, não esteja dando peso, o que vai acontecer? Está desonrando. E isso vai trazer consequências, porque há penalidades. Não quer dizer que todo mundo que morreu prematuramente é porque desonrou, mas a honra leva uma vida muito longa, a palavra de Deus diz. Ao mesmo tempo, o pai ele honra o seu filho quando ele é um modelo, quando ele dá limites, quando ele ensina. Um pai que não ensina seu filho, uma mãe que não ensina seu filho, que não dá limites, que hoje os pais deixam os filhos sem nenhum limite, fazendo o que eles querem, ele está desonrando. O que eu quero dizer, querido, é que honrar é dar valor, é colocar peso, é dar atenção, é não tratar alguém como alguém ordinário que se despreza, mas sim dar muito valor. Então, para todos os lados.
portanto, pais com filhos, filhos com pais, líderes com liderados, liderados com líderes, marido com esposa, esposa com marido e mais, a Bíblia diz, honrai a todos. Então isso para mim foi muito importante, Ivan, de entender, poder compartilhar com todas as pessoas. Eu tenho hoje quase 4.000 pessoas que passaram no meu seminário já de honra, para a honra e glória do Senhor em tantos lugares, e isso realmente marcou a minha vida, ver como Deus sempre pensou em um relacionamento de honra. E ele disse, preferi em honra uns aos outros. Numa cultura que a gente vive de total desonra, a gente está andando na contramão como reino de Deus e ensinando esse princípio que tem tantas promessas. Eu falei de algumas aqui, como longevidade, prosperidade, fecundidade. Então esse estudo realmente é muito empolgante. É muito importante. Outro assunto que o apóstolo Estevão acabou de escrever é a questão do sobrenatural. Isso também é uma tônica importantíssima, né, que a gente está trabalhando através da Academia do Sobrenatural, que tivemos em Pelotas recentemente. Teremos logo em Venâncio Aires. E você escreveu um livro sobre isso. Fala um pouquinho sobre a importância da vida de uma pessoa, de uma família, pai, mãe, filhos, e também da igreja viver o sobrenatural. Esse é um assunto assim que também eu me apaixonei muitos anos atrás. Eu uso essa palavra porque eu acabo me empolgando, né, com esses assuntos que geram tanto nas nossas vidas. E a palavra, né, sobrenatural, ela vem de uma palavra latina que é supernaturalis no original, né, que é sobre, né, sobre a natureza, além da natureza. E a Bíblia é toda sobrenatural, né, Vande? Toda ela. Porque a gente vai ver um Deus sobrenatural, a gente vai ver a fé operando sobrenatural, as curas sendo sobrenatural, o ministério de Jesus foi sobrenatural. E nós precisamos ter uma vida no sobrenatural. Quando a gente vem para a igreja, queridos, nós precisamos ter expectativa do sobrenatural. Jesus, ele perguntou para aquele homem, o que queres que eu te faça? E ele respondeu, eu quero um milagre. E tem muitas pessoas que estão com uma vida contentes na desgraça, quando Jesus tem uma vida em abundância e transformação para nós. Então o evangelho, ele é sobrenatural. Ainda que a palavra não esteja na Bíblia, essa palavra sobrenatural, toda a Bíblia fala do sobrenatural. Pessoas curadas, transformadas, restauradas, libertas. Aonde Jesus ia, as pessoas que eram cegas voltavam a enxergar ou começavam a enxergar, se eram cegos de nascença. Pessoas que eram surdas ouviam, paralíticos andavam. Aonde Jesus ia, o sobrenatural acompanhava ele. E quando eu comecei a ler a Bíblia, lá no início da minha conversão, isso me impactou, porque eu olhava para o ministério de Jesus e era milagre para todo lado. E eu disse, eu quero viver isso na minha vida. E glória a Deus, sabe, profeta, a gente tem vivido, no livro eu conto experiências, né? A minha filha mais velha, ela é um testemunho de sobrenatural, os médicos não viam o bebê. Os médicos disseram que o saco gestacional estava ok, mas não havia embrião. E ali a gente creu, a gente orou, e mesmo os médicos querendo fazer curetagem, nós continuamos orando, e Deus nos deu uma resposta incrível, né? Nossa filha hoje está com 18 anos, se preparando para a faculdade, e é um milagre de Deus. Assim como as minhas filhas gêmeas também tiveram testemunhos de sobrenatural, uma de forma milagrosa, né? Deus enviou seu anjo, a gente testemunha no livro, eu conto essa experiência toda, quando ela estava se afogando na praia e ali Deus agiu sobrenaturalmente. A minha outra filha teve um mal súbito, a gente não sabe dizer, a medicina não soube explicar, mas ela foi curada de uma arritmia cardíaca. Então eu estou contando, poderia contar tantos testemunhos aqui de sobrenatural. A conversão de uma pessoa é sobrenatural, né? A restauração familiar é sobrenatural. Então, querido, esteja pronto aí para viver o sobrenatural. Vale a pena ler o livro, assim como Céus Abertos, né? Livros que agregam muito. Vale a pena, porque vai trazer o conceito do sobrenatural, vai trazer exemplos práticos, vai trazer forma de ativação com o Ministério dos Anjos, que eu sei que o profeta Vanderlei ensina muito sobre isso também, da oração em línguas, da impartição. Meu Deus, é muito rico o conteúdo, eu sou suspeito em falar, mas a Bíblia é o sobrenatural e quando a gente vive isso, a gente vive empolgado, animado, porque Deus está sempre operando de forma linda, de forma sobrenatural. Deixa eu contar uma fresquinha. Domingo no culto, no último culto, né? A gente está gravando aqui, é sábado, no último domingo, uma menina, ela estava com um problema de infecção na perna, a gente vinha orando, e ela ia, na terça-feira,
ela estava para fazer um exame, e nesse exame o médico precisava descobrir o que estava trazendo essa infecção na perna. Então os pais trouxeram ela para que eu orasse no culto domingo, e foi muito clara, assim, que o Espírito Santo colocou no meu coração para orar. E eu orei e disse, em nome de Jesus, os médicos vão abrir a perna, e quando eles fizerem o exame, não vai ter nenhuma enfermidade, não vai ter nenhuma inflamação. Terça-feira, o médico fez exame, quando ele abriu a perna, não tinha nenhuma infecção. Os pais na hora mandaram, sabe, olha, foi o que o apóstolo orou domingo no culto. Não tinha nada, os médicos não sabem dizer como, mas não tem mais. Então, lindo, né? Lindo muito, demais. Muito. Você falou sobre eu ensinar o Ministério dos Anjos, você também e tal. O que eu acho lindo também na rede apostólica é que há uma liberdade de trabalho, há uma liberdade de estabelecer igrejas, há uma liberdade de construir materiais, enfim, não tem ninguém que é dono de uma área do conhecimento, como em alguns lugares tem, né? Ou não pode entrar numa tal cidade, porque essa cidade é minha, essa cidade é do meu bispado, sei lá. Então, a rede apostólica é tão bom de trabalhar, porque todo mundo é livre para construir debaixo da honra, debaixo, né, do legado da rede apostólica, da cobertura e fundamento do apóstolo Ricardo. Então é tão bom isso, né, apóstolo? Da gente se sentir livre para trabalhar, para ir avante. Agora eu gostaria que você desse um recado final aí para a galera que de repente quer comprar os teus livros, onde acha os teus livros, né? E também dar um recado final aí para a turma. Amém. Obrigado por essa oportunidade. Eu dizer, queridos, que os livros que a gente tem escrito traz conteúdo, traz ensinamento, mas existe um propósito maior também, profeta. Né? Todo o conteúdo que a gente tem gerado tem nos ajudado a expandir o evangelho. Né? Você bem sabe que a gente tem projeto no Rio, São Paulo, no Uruguai, em Minas, né? A gente tem um projeto em andamento na Europa também como vocês, um projeto também embrionário na África, e a gente também quer sempre estar colaborando com o trabalho tão lindo que vocês estão fazendo em Moçambique. E os livros, os seminários, as academias, todo o conteúdo que nós geramos tem nos auxiliado nisso. Então, quando você adquire um livro, você está me ajudando a estar indo em outros lugares, pregar o evangelho, expandir apostolicamente. Então, não é só por ter o livro, mas ajuda a expandir o reino de Deus. Por isso, lá no meu site é estevãowagner.com.br. Você consegue ver todos os meus livros, os e-books e também as nossas escolas, escola de intercessores e escola de libertadores. Em seguida, eu vou dar aqui um spoiler, em seguida nós vamos ter um treinamento a nível também nacional sobre alinhamento apostólico e profético. Vamos ter alguns amigos que vão estar conosco, além do apóstolo Ricardo. Eu vou deixar de surpresa alguns profetas aí que a gente quer convidar, né, profeta Wanderley, para estar conosco nesse treinamento que em breve vai estar saindo. Então, querido, eu te peço aí, entra lá, confere todo o conteúdo, vários e-books eu tenho lançado e tem contribuído com muitas vidas. E a mensagem que eu quero deixar para ti, amado, é: segue firme no projeto que Deus te chamou. Se você não tem clareza, busque de Deus. Ele vai trazer clareza do que Ele confiou na tua mão. E te alinha a pessoas que vão te ajudar a avançar. Eu estava muito perdido no chamado de Deus. Eu tinha uma clareza do que Deus queria fazer na minha vida, mas eu não sabia como. E quando eu encontrei a rede apostólica, especialmente a vida do apóstolo Ricardo e do profeta Wanderley, foram pessoas que me alinharam muito, com palavras, com atitudes, às vezes sem palavras, só por estar junto. Né? Ficou muito marcado algumas coisas no início da minha caminhada. Um dia o profeta Wanderley disse para mim, lá no início, vamos tirar umas férias juntos? E eu disse, não tem como. Eu disse, não, fica tranquilo. E ele me pegou, né? Pegou a mim e minha esposa, nós fomos juntos. Aquilo foi muito importante para mim. E isso faz parte do alinhamento apostólico e profético. Então, busque clareza do que Deus tem para ti e te alinhe a pessoas que vão te ajudar a viver todo o projeto que Deus tem para a tua vida. Obrigado, apóstolo Estevão. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Compartilhe essa mensagem para pessoas que você considera importantes na sua vida. Até o próximo Entre Nós. Shalom, shalom.